Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus, estamos chegando na reta final dessa carta. Hoje é o nosso capítulo 12, o penúltimo capítulo, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 e 2. Está escrito assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, nós já vimos o quanto a estrutura dessa carta aos Hebreus é extraordinária. Aqui eu quero fazer um breve resumo da carta até aqui, para nós entendermos o quanto esses versículos aqui no capítulo 12 são como se fosse um clímax para a vida do cristão, para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Esse capítulo 12 é um manual, é um guia, é assim que o cristão deve viver. Então nós já vimos que essa carta aos Hebreus, ela iniciou apresentando Jesus como aquele superior a todas as coisas. É ele, pela sua palavra, que mantém todo o universo. Ele é a expressão exata de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1. E aí o escritor aos Hebreus vem apresentando Jesus capítulo a capítulo como sendo superior a todas as coisas. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior ao sacerdócio levítico, superior. Ele é o mediador de uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança eterna. Aí nós vimos no capítulo 10 que Jesus foi aquele que se entregou e ele fez um sacrifício perfeito e definitivo, um único sacrifício, trazendo a redenção para a humanidade. E aí, no capítulo 11, que foi na sexta-feira, nós vimos que todos os homens que receberam um bom testemunho, eles viveram pela fé. Foi pela fé que eles receberam um bom testemunho. E aí nós vimos desde Abel até quando vai concluindo ali falando dos profetas, ou seja, desde lá da criação, mesmo na queda, mesmo ali depois da queda, os homens que receberam um bom testemunho de Deus foi porque eles viveram pela fé. Amados, veja que a vida com Deus é sempre pela fé. Essa carta aos Hebreus é extraordinária porque ela apresenta a aliança que Jesus estabeleceu como uma aliança superior à aliança de Moisés. A aliança estabelecida com o povo de Israel, que é a aliança mosaica. Essa aliança, a antiga aliança, era sombra do que haveria de vir. Ou seja, a realidade é Cristo. A aliança perfeita foi estabelecida por meio de Cristo. Mas aqui no capítulo, ali no capítulo 11, que nós já vimos na sexta-feira, mostra que os homens que viveram com Deus, seja antes da entrega da lei de Moisés, pois fala de Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos viveram antes da lei de Moisés, todos eles receberam um bom testemunho porque viveram pela fé. Aí, homens que viveram debaixo da lei de Moisés e também receberam um bom testemunho, eles receberam um bom testemunho por viverem pela fé. Ou seja, o modelo de vida que agrada a Deus é o modelo da fé. Já vimos isso no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele precisa crer, precisa ter fé que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E aí vem esse capítulo 12, é como se o escritor aos Hebreus estivesse dizendo assim: olha, agora que vocês entenderam
Lembrando que essa carta foi escrita para quem? Para os judeus que haviam crido em Jesus e por causa das perseguições, seja do seu próprio povo, aqueles que não haviam crido, que era a maioria, ou seja, o governo romano, ou seja, por Roma, eles estavam sendo perseguidos e muitos estavam voltando ao judaísmo. Então, essa carta aos Hebreus foi escrita para mostrar para eles que eles não deveriam retroceder, mas que eles deveriam permanecer fiéis e crendo em Cristo Jesus, porque Cristo era o mediador da nova aliança, eles não deveriam voltar atrás. E aí vem o escritor aos Hebreus, apresenta no capítulo 11 todos aqueles que viveram pela fé, encorajando eles e dizendo: ei, esses homens receberam bom testemunho porque eles viveram pela fé. Vocês também devem viver pela fé, porque vocês vão receber um bom testemunho se vocês viverem do mesmo jeito que eles viveram. E aí vem o capítulo 12. Começa o capítulo 12 dizendo assim, ó: portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que grande nuvem de testemunhas, todos esses homens e mulheres que viveram pela fé, que receberam um bom testemunho de Deus por viver pela fé. Então, nós que estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, nós devemos o quê? Nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que tenta nos envolver, e devemos correr a corrida que nos é proposta, devemos trilhar a nossa jornada com perseverança, tendo os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, aqui começa falando assim, olha, você quer viver então a vida de Deus, você precisa viver essa vida, que é uma vida pela fé. Como que você vai fazer? Você vai lembrar de todos aqueles homens que viveram pela fé. Amados, é por isso que a gente lê as Escrituras e isso vai nos encorajando. Todas as vezes que eu leio o Antigo Testamento e vejo as histórias de homens e mulheres que viveram pela fé, aquilo encoraja, aquilo nos impulsiona, nos traz um ânimo. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Você tem essa grande nuvem de testemunhas, ou seja, isso traz um encorajamento para você, para que você abandone, para que você livre-se de tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a sua caminhada, de tudo aquilo que vem se apresentando como pecado para você. Abandone tudo isso, livre-se de tudo isso, lembrando dos grandes homens e mulheres que viveram pela fé, e corra a corrida que foi proposta a você, a jornada que foi apresentada, o propósito de Deus para você, com perseverança, mantendo os seus olhos fixos em Jesus. É assim que você vai obter um bom testemunho, andando com perseverança e olhando para Jesus, porque Ele é o autor, ou seja, Ele que colocou a fé em você. Isso nós vemos lá em Romanos 12:3, o Senhor Jesus Cristo deu uma medida de fé a cada um de nós. O que nós precisamos é aplicar essa fé, é deixar que Ele aperfeiçoe. Por quê? Porque Ele é o autor e Ele é o quê? O consumador, ou seja, é Ele que traz a maturidade e a perfeição, é Ele que vai amadurecendo e aperfeiçoando a nossa fé. E é assim que nós devemos viver, olhando firmemente para Ele. E Ele é o maior exemplo para nós. É o que nós continuaremos a ver aqui nos versículos posteriores. Para quem não leu o capítulo 12, eu sugiro que você dê uma pausa agora no áudio e leia o capítulo 12, porque eu não vou ler todos os versículos para ficar mais claro para você. Então, dá uma pausa, lê o capítulo 12 e daí você volta, porque é importante, amados, nós termos lido o capítulo para compreendermos tudo que está sendo dito aqui. Então, na continuidade ali, ele vem e coloca, o escritor aos Hebreus vem e coloca ali, olha, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, ou seja, pensem em Jesus. Vocês, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus dá a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor disciplina a todo aquele que Ele ama. Ou seja, a disciplina do Senhor é para todos os filhos, é isso que vai falando aqui nos versículos posteriores.
E é interessante que no versículo 7 diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Amados, as dificuldades que nós enfrentamos são a disciplina de Deus para nós. Como? É o que está escrito. Depois você lê com calma todo esse capítulo 12 de novo, para você ir assimilando ali no versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. E Deus faz isso porque Ele nos trata como filhos. A palavra diz ali no versículo 8 que se nós não estamos sendo disciplinados, então nós não somos filhos legítimos. Porque todo filho legítimo é disciplinado. E a palavra nos diz que as dificuldades que nós enfrentamos são disciplinas do Senhor. Mas tem um propósito essa disciplina. Essa disciplina, no momento, ela não parece motivo de alegria? Fala isso aqui no capítulo 12. Não é motivo de alegria, mas é de tristeza. Mas mais tarde, essa disciplina vai produzir um fruto de justiça e de paz para todos aqueles que foram exercitados por ela. Olha, amados, frutos de justiça e de paz. Precisamos ser exercitados pelas disciplinas, ou seja, se é para nós suportarmos as dificuldades e recebemos-as como disciplinas, então nós precisamos entender o propósito das dificuldades. No momento, é claro que nós não vamos ficar felizes ao enfrentarmos dificuldades, mas Deus faz com que essas dificuldades, elas trabalhem em nosso favor. Isso é o que está em Romanos 8, 28, que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. E ali no versículo 10, na parte B, vai falar o porquê que Deus precisa nos disciplinar, o porquê que precisamos enfrentar dificuldades, é o propósito. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que sejamos participantes da sua santidade. Ah, amados, eu não sei vocês, mas quando eu li isso daqui, pulsou no meu coração. E aí eu lembrei de um texto de Tiago, no capítulo 1, que fala que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passar por diversas provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter uma ação completa para que então nos tornemos pessoas maduras e íntegras no Senhor. Isso está lá em Tiago 1, 2 ao 4. Amados, isso é o propósito. Aqui esse capítulo 12 nos revela o propósito de enfrentarmos dificuldades. Amados, as dificuldades são as disciplinas do Senhor para que nós amadureçamos e nos tornemos participantes da santidade dele. Ali no versículo 15 fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, amado, se você está enfrentando dificuldades, pare de ficar olhando para as dificuldades e relutando e o tempo todo dizendo, é claro, entendam o que eu vou dizer aqui, eu vou falar e daí vou explicar, os irmãos vão entender. Pare de ficar olhando para as dificuldades e ficar guerreando com o diabo. Ah, o diabo está tentando contra a minha vida, o diabo veio contra a minha vida, eu vou lutar contra o diabo. O diabo, é claro que esse é o papel do diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele é aquele que tenta colocar todo tipo de obstáculo. Ele é aquele que tenta colocar todo tipo de dificuldade na nossa vida. Mas essa palavra nos garante que Deus usa essas dificuldades. Podem vir até mesmo do diabo, porque é ele que é aquele que vem para destruir, para matar, para roubar. Deus usa essas dificuldades para o nosso bem, para nos disciplinar, para nos moldar. Ele usa essas dificuldades, aquilo que o diabo vem tentar para nos destruir, Deus usa para o nosso bem, para que nós nos tornemos participantes da santidade de Deus. Mas, amados, quando nós resistimos a disciplina do Senhor, quando nós resistimos às dificuldades que enfrentamos, o resultado será que nós não nos tornaremos participantes da santidade de Deus.
Por quê? Porque estamos resistindo, estamos nos opondo a algo que Deus estabeleceu. É para o nosso bem. Ah, mas é o diabo, é o diabo, é o diabo. Pois, amados, a palavra diz assim, sujeitem-se a Deus. Veja que primeiro é sujeitem-se a Deus. Isso está no livro de Tiago. Nós veremos, é o próximo livro que nós vamos estudar depois de Hebreus. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como que nós resistimos ao diabo? Nos sujeitando a Deus. Então você está enfrentando uma dificuldade, você olha, é o diabo está furioso com a minha vida, ele está tentando contra a minha vida. Sujeite-se a Deus. Pare de tentar resistir ao diabo na força do seu braço. Sujeite-se a Deus e diga, Senhor, eu não entendo essa dificuldade, eu não entendo isso que eu estou passando, eu não entendo, mas eu me sujeito a Ti. E eu sei que o Senhor trabalha em todas as coisas para o meu bem. E eu me rendo a Ti, eu recebo essa dificuldade como uma disciplina, porque o Senhor quer me tornar participante, me fazer participante da Sua santidade. Eis-me aqui, Senhor, pode trabalhar em mim. Pode usar essa dificuldade para trabalhar em mim, para que eu seja participante da Sua santidade. Ah, amados, aí o diabo vai embora, aí o diabo foge, é o que está em Tiago. Então as dificuldades, olha o que está ali no versículo 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Muitas vezes nós resistimos às dificuldades que aparecem na nossa vida porque não entendemos que Deus está atuando naquilo ali para nos tornar participantes da santidade dele. Mas olha a história do apóstolo Paulo, ele enfrentava uma dificuldade e ele chegou e pediu ao Senhor por 3 vezes, Senhor, arranca de mim isso está me atormentando. A palavra diz, um mensageiro de Satanás para atormentar Paulo. Ele não aguentava mais aquele espinho na carne. E aí ele diz assim, para que eu não me orgulhasse. Ou seja, tinha a possibilidade dele se orgulhar, então, por causa das grandes revelações que ele recebeu de Deus. Deus não queria que ele se tornasse um orgulhoso. Deus queria que ele se tornasse um homem humilde, manso, um homem que pregava a palavra de Deus com autoridade, com poder. E aí o Senhor vem para Paulo e diz assim, ei Paulo, a minha graça é suficiente para você. Pare de pedir para eu arrancar essa dificuldade da sua vida, porque ela te torna participante da minha santidade. A minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pare de simplesmente orar para que eu arranque essa dificuldade da sua vida. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Esse é um grande exemplo que nós temos na palavra de Deus. Amados, nós enfrentamos dificuldades, mas se nós olharmos as dificuldades simplesmente de uma forma natural, ou assim, tudo bem, todos passam por isso, esse mundo aí, isso e aquilo, sem ter a visão espiritual, a gente não vai entrar naquilo que Deus quer que a gente entre. A gente não vai se tornar participante daquilo que Deus quer que a gente se torne participante. Do mesmo jeito, se a gente olhar para as dificuldades e colocar tudo, o diabo tá vindo contra mim, o diabo, mas sem se sujeitar a Deus. É claro que o diabo vem contra as nossas vidas, esse é o papel dele. O papel dele é trazer acusação para os filhos de Deus, condenação para os filhos de Deus. O papel do diabo é matar, é roubar, é destruir. É claro que ele vem contra a nossa vida. A palavra já nos garante isso. Pedro escreveu, ele anda ao derredor, rugindo, procurando alguém que possa devorar. Mas como que a gente resiste a ele? Do mesmo jeito que Tiago escreveu que nós devemos nos sujeitar, Pedro também escreveu. Resistam ao diabo permanecendo firmes na fé. Oh, amados, é permanecendo em Cristo, essa é a caminhada cristã. É isso que o escritor aos Hebreus quis ensinar aqui no capítulo 12. Qual que é o modelo de vida para vocês? É fé. É manter os olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele mesmo é aquele que colocou a fé em vocês. E Ele mesmo é aquele que amadurece e aperfeiçoa a sua fé. Ou seja, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a caminhada, e quando vocês enfrentarem dificuldades,
Recebam as dificuldades como disciplina do Senhor, entendendo que o Senhor quer trabalhar naquela dificuldade para o seu bem, para que você se torne participante da santidade dele, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, que glorioso isso! Quando a gente consegue entender isso, a nossa vida fica assim, feliz, alegre, leve. A gente começa a olhar para as dificuldades e entender, tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando nisso daqui para o meu bem. Então me ajuda a atravessar essa dificuldade. Trabalha mesmo, eu me rendo a Ti. E amados, quando nós temos esse tipo de posicionamento, as disciplinas duram pouco tempo. Aqui vai dar o exemplo sobre pais que disciplinavam os seus filhos. Fala ali, né? Se vocês eram disciplinados pelos seus pais humanos, nós éramos disciplinados, recebíamos castigos e nós os respeitávamos. Imagine Deus, como que nós não vamos agir com Deus? Não sei vocês, mas quando um pai ou uma mãe disciplina um filho e aquele filho se rende à disciplina, como que o pai age? Como que o pai ou a mãe vê aquela situação? Meu filho é obediente, ele entendeu, eu vou deixar ele tranquilo agora, vou tirá-lo dessa disciplina, porque ele já entendeu o propósito. Agora, quanto mais o filho resiste, quanto mais o filho se rebela, mais e mais ele vive em quê? Em disciplina. Quanto mais se rebela com Deus, mais ele vive em disciplina. Agora, quanto mais mantemos o nosso coração rendido, quanto mais mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, entendendo, tudo bem, essa dificuldade que eu estou passando aqui, eu sei que o Senhor está trabalhando nela para o meu bem. O Senhor está usando tudo isso para o meu bem. O final é que eu vou amadurecer. O final é que eu vou me tornar uma pessoa mais inteira em Deus. O final é que eu vou me tornar cada vez mais participante da santidade de Deus. Senhor, pode trabalhar em mim. Senhor, pode atuar em mim. Amados, esse é o posicionamento do verdadeiro cristão. É isso que esse capítulo 12 da carta aos Hebreus quer nos mostrar. E aí vem ali a continuidade do texto no versículo 15, dizendo: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Nós não podemos nos excluir da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, não deixa a amargura tomar conta do seu coração. E entenda, receba as dificuldades como a disciplina do Senhor. Não fique amargo contra Deus. Aí vai dar o exemplo de Esaú, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por um prato de uma refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Depois ele quis herdar a bênção e não conseguiu alterar a decisão, mesmo que buscasse com lágrimas. Aqui nos dá um exemplo que existem decisões que nós tomamos, decisões precipitadas, decisões sem entender a vida com Deus, sem entender a herança de Deus. Aqui nesse contexto é sem entender ou nos tornarmos participantes da santidade do Senhor. Quando nós tomamos decisões precipitadas, existem decisões que a gente não tem como voltar atrás. As consequências vão existir, assim como existiram para Esaú. Apesar de ele chorar amargamente, querendo reverter aquilo, ele não conseguiu. Mas por quê? Porque não entendeu a forma de atuação, o processo de Deus na vida dele. Amados, assim é conosco. Ele rejeitou a bênção que ele tinha de ser o filho mais velho. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos isso, amados. Era o primogênito que tinha a bênção para herdar as coisas, para tomar, vamos dizer assim, ser o representante do pai quando o pai morresse. E Esaú não valorizou isso. Esse é o contexto. Quando nós não valorizamos aquilo que recebemos de Deus, de sermos os representantes de Deus, nós começamos a tomar decisões precipitadas e aí muitas vezes não tem volta. Não tem volta. Então que eu e você, amados, nós entendamos a nossa caminhada com Deus. Que eu e você, nós compreendamos que a nossa caminhada é pela fé na suficiência de Cristo Jesus, olhando fixamente
para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e quando enfrentarmos as dificuldades, que nós recebamos como disciplina do Senhor, nos rendendo a Ele, deixando Ele nos moldar enquanto estamos enfrentando a dificuldade. Como diz ali, no momento da disciplina, não parece motivo de alegria, mas parece motivo de tristeza. Mas depois que nós somos exercitados pela disciplina, nós recebemos frutos de paz e de justiça. Que eu e você possamos compreender a caminhada com Deus. Uma caminhada de fé, de perseverança, recebendo as disciplinas do Senhor, suportando as dificuldades como disciplina do Senhor, porque existe um propósito. O propósito é que nós nos tornemos participantes da santidade de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, que eu e você nós mergulhemos nessa vida, nessa jornada, dia após dia, após dia, após dia, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação, pelo teu ensinamento. Pai, obrigada pelas tuas disciplinas. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós possamos ver como o Senhor vê. Não com os nossos olhos naturais, mas ver como o Senhor vê. Que eu e os meus irmãos mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Cristo Jesus que nos impulsiona a viver em fé, é Cristo Jesus que amadurece a nossa fé. Que eu e os meus irmãos possamos olhar para as dificuldades que nós enfrentamos, possamos suportar essas dificuldades como uma disciplina do Senhor, sabendo que o resultado, o fruto que essa disciplina gerará, será fruto de justiça e de paz, para que nos tornemos participantes da sua santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida, que eu e os meus irmãos paremos de resistir às atuações que vêm do Senhor para nós, as disciplinas do Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos que nós resistimos ao diabo nos sujeitando a Ti, não é na força do nosso braço. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados para nós enxergarmos as dificuldades que enfrentamos como o Senhor as vê. Como o momento, a oportunidade que o Senhor está ali nos moldando, nos aperfeiçoando, nos tornando pessoas maduras e inteiras no Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos entender isso e ver as coisas como o Senhor vê. Porque à medida que nós nos rendemos a Ti, Senhor, à medida que nos rendemos a Ti, como está escrito, nos sujeitando ao Senhor, o diabo vai fugir. O diabo vai fugir. Nós não precisamos temer as dificuldades. O que nós precisamos é nos sujeitar a Ti. Ajuda eu e os meus irmãos a vivermos assim. Nos ajuda a colocarmos em prática a nossa vida cristã, assim como está aqui no versículo 12, Pai. No capítulo 12, Pai. Por favor, nos ajuda. Nós queremos viver assim. Uma vida de fé, de perseverança e de alegria, até mesmo nos momentos de dificuldade, sabendo que o Senhor está atuando nas dificuldades em nosso favor, para que nos tornemos participantes da sua santidade. Que eu e os meus irmãos vivamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.